Hoje, o KNCR acabou de se tornar o primeiro fundo imobiliário a bater 10 bilhões de patrimônio. E tivemos algumas mudanças nele. Ele bateu o recorde de subscrição com 3,1 bilhão de captação. Isso é absurdo, absurdo. Antigamente, há uns 10 anos atrás, para um fundo ter 1 bilhão de patrimônio já era demais. Hoje, os fundos estão conseguindo fazer subscrições de 3 bilhões, né? Isso é loucura, mostra o quanto que a indústria está crescendo. Mas tivemos alguns fatos que preocupou alguns acionistas. Primeiro ponto. A cota caindo de preço, de 107 caiu para 102, subiu para 104 de novo. E aí tem gente perguntando por que teve essa queda, e o último informe de rendimento notificado foi de R$1. O fundo vinha pagando 1,30, 1,35, 1,20 e neste mês pagou R$1, uma queda de mais de 20% dos dividendos. O yield, que a gente estava acostumado de 1,18% ao mês, de 1,05% ao mês, caiu para casa do 0,90. E aí, Léo? Pô, tá pagando mesmo tanto que tijolo? Será que vale a pena continuar investindo em KNCR? O que foi que aconteceu? Eu que tenho as minhas cotinhas, eu tenho que comprar mais agora para aproveitar da queda? Eu tenho que manter essas cotas que eu já tenho porque não vale a pena sair? Ou eu tenho que vender logo esse negócio porque tá indo de mal a pior? Nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo isso. Você vai aprender mais um pouquinho sobre subscrição, alguns erros que a galera comete pra caramba. Eu vejo esse erro repetidas vezes em fundos de papel, principalmente os atrelados a CDI, como o KNCR é, e daremos uma lida no relatório do KNCR pra você ver como que ele está. Então, para isso, vou abrir alguns documentos aqui. Primeira coisa, estou na análise avançada de fundos imobiliários aqui da Ward. A gente vai usar alguns dados daqui. Na parte aqui de documentos, no portal de relatórios, eu baixei o último relatório gerencial que está disponível. Provavelmente eles vão soltar outro daqui uns 10 dias no máximo. Vai ter um outro relatório atualizado, mas esse aqui é o último por enquanto. Abri também aqui os informes mensais para mostrar para vocês o crescimento do patrimônio líquido do fundo. E abri os documentos da oferta, tanto o prospecto quanto o anúncio de encerramento e a parte da atualização para você entender. Pô, a oferta começou lá no mês 7, foi acabar só agora. Como assim? O que aconteceu, né? Nunca ouvi uma oferta tão demorada. E por último, vamos usar alguns dados aqui do próprio site RI do KNCR, que tem uma informação que eles disponibilizam aqui, que é bem legal você fazer este estudo sempre quando você quiser e tiver alguma dúvida se você tem que comprar o KNCR ou não, beleza? Vou te ensinar alguns passo a passos aqui para você entender o ponto crucial desses fundos de papéis atrelados a CDI. Tem um ponto que a gente precisa discutir aqui. Então vamos primeiro para a leitura do relatório, que é muito simples. Fundo de papel não tem muito segredo para você ler, principalmente esses que são mais consolidados no mercado, né? O KNCR já é o mais idoso aí, quase, do mercado. É aquele fundo que não tem problemas, então ele é aquele fundo meio paradão, né? A galera nunca vai ver movimentar demais o preço da cota, e isso facilita pra caramba seu estudo. Então vamos lá, o objetivo do fundo: investimento em ativos de renda fixa, de natureza imobiliária, por isso que é fundo de investimento imobiliário, só que eles usam a renda fixa para isso, que são os CRIs, tá? Especialmente aqui, ó, em recebíveis imobiliários. E aí sempre vai ser pós-fixado, CDI, com baixo risco de crédito. O objetivo do KNCR não é entregar o maior rendimento possível, não. É entregar um rendimento acima do CDI, porque senão você iria para o CDI. Então, do KNCR você tem que cobrar um rendimento acima do CDI e que tenha baixo risco. Ele é um high grade. Existem várias classificações para fundos imobiliários de papel: high grade, middle risk, high yield. Todas essas classificações são necessárias para você montar uma carteira de maneira mais organizada mesmo, para você organizar o risco da sua carteira. Então, o KNCR ele preencheria essa parte dos high grades, como se fosse da parte de ancoragem, olhando para os papéis. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O patrimônio líquido do fundo aqui já está atualizado a 10,3 bi, depois a gente vai falar da subscrição. A cota patrimonial está de R$102, então quanto que ele realmente vale? R$102, cota patrimonial. Se fosse vender todos os CRIs hoje, liquidar tudo e distribuir tudo para os cotistas, né? Igual o Banco do Brasil, vai ficar mais fácil entender, porque quando é com dívida, você não entende muito bem, mas pensa no Banco do Brasil. Se eu fosse vender todas as agências, todos os computadores, todos os caixas, todas as catracas, os papel, tudo, vou vender tudo com o Banco do Brasil. O valor patrimonial é o quanto que aquilo que ele tem de patrimônio realmente vale. Então, vendendo tudo vai dar R$100 por cota. No caso aqui do KNCR, vendendo tudo vai dar R$102 por cota. Então, quando você compra ele e no dia do relatório aqui, né, que ele fechou
a cota mercado aqui no dia 30/1, que é o último relatório atualizado que ele tem, a cota estava R$ 106,95, então estava com ágio, né? Tava custando mais caro do que o que vale. Já viu garrafinha de água no aeroporto? Tá vendendo lá R$ 12, R$ 15 a garrafinha d'água? Que você compra lá R$ 1 no mercado, se for gelado em algum lugar R$ 2, R$ 3, e lá no aeroporto é R$ 15. Por quê? Porque tem ágio, custa mais caro do que vale. Não tem o que explicar. O que atribui este valor é a possibilidade de oferecimento, de distribuição ou de qualidade. No caso do aeroporto, é realmente porque você não consegue comprar em outro lugar. Então eles metem a faca lá mesmo. No caso aqui do KNCR, é por conta da qualidade, por conta do baixo risco. A galera, é igual a MXRF11, né? A galera compra demais porque é modinha. Às vezes é modinha. Às vezes realmente não faz sentido comprar e a galera compra, né? E isso joga o preço lá pra cima. A gente vai discutir se faz sentido comprar o KNCR a esses preços ou não. Um número absurdo de cotistas. O provento pago em janeiro foi de R$ 1,20 e agora o provento pago foi de R$ 1, tá? R$ 1. Caiu pra caramba, a gente vai falar sobre isso também. A taxa média do fundo, ou seja, o quanto que ele rende, é a valor patrimonial, tá? Então, para quem compra a 102,27, rende CDI mais 2,08, sem contar a taxa de administração. Se a gente descontar a taxa de administração disso aqui, seria CDI mais 1,08, beleza? Que você paga a taxa de administração, né? Então, pensa que tem lá o dinheiro investido, KNCR, ele rende CDI mais 2, vira receita do fundo, aí tem as despesas do fundo, taxa de administração praticamente. Então, tira a taxa de administração, aí vira o resultado do fundo, que é o que vai ser distribuído para nós cotistas. Então, a gente tem que pagar o gestor para depois a receita virar resultado e aí a gente ganhar esse dinheiro. Então a gente tem que tirar a taxa de administração. Você não pode pensar que você vai investir no KNCR e vai ganhar CDI mais 2 na sua conta. Não vai. Você vai ganhar CDI mais 2 menos a taxa de administração. Se a taxa de administração fosse 2%, ia ganhar CDI praticamente, né? Então aqui como a taxa de administração é 1%, CDI mais 1,08, beleza? Perceba, não é um rendimento assim absurdo, não é um rendimento absurdo. Ele cumpre o que ele promete. Qual que é a promessa dele? Vou te entregar mais rendimento que o CDI. Vou te entregar mais rendimento que o CDI. E a gente vai ver aqui se comprando aos preços de hoje, que está na casa aqui dos 104,67, se ele realmente entrega mais do que o CDI. A gente vai chegar nessa conclusão juntos, tá? Vou te ensinar como você chega nisso. Então a remuneração média está de 2,08 ao ano, com prazo médio de 3,7 anos, que é o duration da carteira. O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, que representa 1,18 de rendimento na cota patrimonial, representando 101% do DI, do CDI, 101% do CDI. No CDI você paga imposto de renda, no fundo imobiliário não. Então, fazendo essa otimização, ficaria 119% do CDI, o rendimento que você está recebendo investindo no KNCR a este preço aqui, 102, e com este rendimento. A gente sabe que o preço não está esse, o preço está 104 e a gente sabe que não vai ser mais esse rendimento. O rendimento foi menor e eu vou te explicar o porquê também que o rendimento foi melhor. Então uma causa bem clara, tá? E é fácil de você identificar isso. Olhando aqui, ele mostra as negociações que ele comprou, o que ele emprestou de dinheiro, né? Então emprestou lá pro HGBS, emprestou pro VISC, fundos que a gente conhece de shopping, CDI mais 1, CDI mais 1,7. Aqui ele mostra como que está a carteira dele atualmente, ó, 80% da carteira, dos 10 bilhões, 80% tá em CDI mais, tá? Tem um pouquinho de CRI indexado à inflação, 0,2%, pouquinho, né? É realmente muito pouco, nem dá para considerar muito isso aqui. LCI, ele tem 9,4% e bastante dinheiro em caixa, né? Bastante dinheiro em caixa, 10%, que tá rendendo só CDI, né? Tá rendendo só CDI. Isso aqui é bastante dinheiro, inclusive o dinheiro da subscrição que está chegando para dentro do fundo é 3 bilhões, ainda não tá alocado. Imagina que esse dinheiro tá sendo recebido, tá entrando no patrimônio líquido do fundo, entrando lá no caixa do fundo, mas ainda não tá investido em CRI. O KNCR vai demorar um pouquinho para investir isso aí tudo, né? 3 bilhões de reais, não vai investir de um nada, de uma vez, qualquer coisa. Tem que investir para poder manter lá a média do CDI mais 2%. Se ele investe esses 3 bilhões em CDI mais 1, ele vai diminuir o CDI mais 2 de taxa média que ele gosta de bater. Imagina, é 3 bilhões, é 30% do tamanho do fundo. Então tem bastante caixa, inclusive nos próximos relatórios você vai ver que o caixa vai aumentar, porque esse relatório aqui, ele tá, entre aspas, desatualizado, né? É o último relatório, então é o mais atualizado, mas ainda tem mais um para sair este mês agora, e já é dia 10, ainda não saiu, provavelmente vai sair lá por volta do dia 15, 20, né? Talvez pode ser que saia, eu acabo de soltar o vídeo e saia também. Mas aí você vai ver, depois eu quero que você fique de tarefa de casa, você aí que tá assistindo o vídeo, não tenha medo de relatório gerencial, não é bicho de 7 cabeças, mesmo que fosse, a gente ia cortar as cabeças tudo desse bicho, e ainda vamos assar ele na churrasqueira para poder comer a carne bem sargadinha, com Coca-Cola geladinha e limão. Eu quero que você olhe aqui o caixa, vê se o caixa vai aumentar ou não, tá? Porque o dinheiro do patrimônio vai entrar no fundo. Então como que tá alocado aqui? 80% do patrimônio está alocado em CRI e FIs, a gente
vai até discutir sobre isso. A alocação por setor, grande parte do empréstimo dele, ele empresta mais para escritórios, para construção de lajes corporativas, shoppings, logístico, residencial e residencial pulverizado, né? Então, o que o pessoal mais tem medo é do residencial e do loteamento, mas aqui é pouquíssima exposição, né? E ainda mais pulverizado, muitos empréstimos, né? Para várias e várias pessoas. Então, tá tranquilo, realmente é um fundo high grade, com boa diversificação, realmente não tem problema nenhum. Aqui a gente vê a DRE do fundo, né? Eu gosto mais dessas DREs que são anuais, né? Isso aqui é bom demais, cara. Todo fundo tinha que ter essa mesma qualidade aqui de DRE. Eu sei que aqui os números ficam abreviados, mas o fato de você ter uma DRE contínua, né? Não só o do mês, fica top demais que você olha a comparação. E aí pode, por exemplo, pegar o mês de janeiro, já que quer dar detalhe, e colocar uma DRE só de janeiro aqui embaixo, detalhado, com os números não abreviados, né? Assim fica top porque você consegue ver tudo. Aqui a gente consegue ver o resultado com CRI. Olha que legal. Resultado com CRI 77, 77, 87, 93, 90, 105, 90. Você vê que varia tanto pelo tamanho do fundo, a gente viu que a partir de julho aqui ele cresceu pra caramba, né? Quanto também pela taxa que ele está indexado. Ele é indexado a CDI, meu amigo. Então se ele é indexado a CDI, o CDI sobe para 15%, ele vai render mais. Se o CDI cai de 15 para 12, como tá a previsão agora de 2026, finalizar o ano com 12% de taxa Selic, ele vai reduzir o rendimento dele. Ele rende CDI mais 2. Então hoje o CDI tá 15, ele tá rendendo 15 mais 2, 17% ao ano. Como que ficará quando o CDI tiver 10%? 10 mais 2 vai render 12% ao ano. Como que ficará quando o CDI estiver 5%? 5 mais 2 vai render 7% ao ano. Então perceba que sim, com a queda da taxa Selic, esses fundos tendem a render menos. Ele ainda vai pagar mais do que o CDI, mas o CDI tá pagando menos, entende? Então é normal que esses fundos, eles caiam não só a cotação, mas também o rendimento, o yield, né? Na verdade, a queda da cotação é em resposta à queda do yield, do quanto que eles estão pagando, e a gente vai ver isso como algo natural e é realmente parte do ciclo, onde os pós-fixados sempre vão render mais, é igual o Selicão, vai render mais quando a taxa tá alta, vai render menos quando a taxa tá baixa. Aqui em janeiro, que é o último atualizado, nossa, Léo, mas nós já estamos em março. Pois é sempre um mês atrasado. Então, solta em fevereiro o resultado de janeiro. Solta agora em março o resultado de fevereiro. Então, ainda não soltaram agora em março, mas quando soltar vai ser o resultado de fevereiro. Então, aqui a gente tem 109 milhões de resultado com CRI, 1,9 milhões com resultado de FI, 10 milhões com resultado de LCI. O que o caixa rendeu? 7,1 milhão. Aí a despesa do fundo, 9,3 milhões. Resultado líquido, 119. A distribuição do mês foi 121 milhões. Ele fez 1,18 e distribuiu 1,20. Como que pode, Léo? O aluguel da casa é R$1.000 e eu receber 1.100. Eu peguei R$1.000 do aluguel, mais R$100 do que eu tinha guardado no caixa. Então aqui você consegue ver que a reserva acumulada ainda não distribuída ainda é 15 centavos por cota. Então ele ainda tem capacidade de distribuir. Vamos supor que o resultado do próximo mês vai ser de 90 centavos, ele quer distribuir R$1. Então ele consegue pegar 10 centavos dessa cota aqui, dessa reserva acumulada e distribuir. Aqui a gente consegue ver os rendimentos do fundo, tanto em percentual quanto em CDI, né? Percebe? Olha, em fevereiro ele estava rendendo R$1,07. Tem muita gente que é muito bobo. Tomara que você não seja bobo desse jeito que eu tô te falando, porque é triste, é uma falta de conhecimento tamanha que realmente te induz a erro. Por exemplo, se eu olho pra você, tem gente que fala assim, pô, em fevereiro ele tava pagando 1,7, agora ele tá pagando 1,20, tá muito melhor agora do que antes. Falso, não tá melhor não, falso, sabe por quê? O rendimento quando ele pagava 1,07, ele rendia 125% do CDI, já descontando o IR que é cobrado no CDI. Agora que ele tá rendendo 1,20, ele tá rendendo 119, lá ele rendia mais, a 1,17 ele rendia mais. Sempre tem que olhar em percentual. O mercado financeiro, você não olha resultado nominal. R$100 é melhor que 200? Não sabemos. Nominalmente parece que é. E aí é onde engana os bobos, né? É aí onde é aquela armadilhinha. Já fiz essa armadilhinha quando eu era pequenininho. Colocava lá a farinhazinha de milho lá, o gravetinho assim e uma caixinha de papelão assim. Não vou virar a caneca aqui, não vai derramar o café. E aí vinha a pombinha, puxava o pau, caía. Quem já fez essa armadilhazinha aí, brincando quando era criança? Mesma coisa. Então toma cuidado. Nominalmente, parece mesmo que é melhor, mas não é. Sempre tem que fazer a análise correta, não a que você quer. Isso é viés de framing. Aqui a gente consegue ver a sensibilidade do yield, o quanto que teoricamente você vai receber, dependendo do preço que você paga. Olha que legal isso aqui, ó. Quando eu pago R$104, eu vou ter um rendimento de CDI mais 1,26. Por que, Léo? Mas ele não é CDI mais 2? É, CDI mais 2 ele rende. Mas se você comprar 102, como você tá pagando mais caro, ele vai render menos, proporcionalmente. Pensa no seguinte, ó, exemplo fácil para você entender e nunca mais errar isso. E aí você vai entender que quando você paga mais caro uma coisa, você vai ter menos rendimento. Vamos para a tela preta aqui. Pensa que você tá comprando, presta atenção, tá? Pra você não errar mais isso aqui, pelo amor de Deus. Se eu pegar o Serrano isso aqui de novo, você tá me devendo um churrasco.
e uma caneca de café dos bons. Beleza? Ó, vamos supor que você tá comprando um fundo imobiliário a R$100. Vou colocar aqui, ó, R$100. E esse fundo imobiliário tem um dividend yield de 10%, tá? Então, se o dividend yield é de 10% de R$100 vai dar R$10. Então você compra aqui uma cota a R$100 e vai receber R$10 de dividendo, beleza? Ou seja, um yield de 10%. Lembra disso? Só que aí, todo mundo começou a gostar demais desse fundo imobiliário aqui, ele é seguro e tal, e agora ele tá sendo cotado a R$120. Quanto que ele paga de dividendo? Ele não aumentou o yield dele, ele não mudou. Não. É a mesma coisa, só que a galera tá comprando pra caramba. E aí o preço sobe. Ele tá pagando quanto? R$10. Então quanto que vai ser o yield dele aqui, ó? Se eu compro ele a 120 e recebo R$10, como que eu calculo o dividend yield? Porque aqui é simples, é rendimento dos últimos 12 meses, e aqui eu tô considerando os últimos 12 meses, né? Rendimento dos últimos 12 meses, dividido pelo preço da cota atual. Olha lá, ó. Então, qual que é o rendimento aqui? R$10 dividido pela cota atual, neste momento aqui era 100. Por isso que 10 dividido por 100 dá 10%. Agora é 10 dividido por 120. Quanto que vai dar de yield isso aqui? Vamos fazer a conta aqui na calculadora, ó, pra você acompanhar bem certinho. Ó, 10 dividido por 120. Dá quanto? A gente multiplica por 100 para transformar em percentual, 8,33%. Então, ó, quanto vai ser o yield aqui do caboclo? 8,33%. Então, perceba, este cara aqui que comprou aqui tá recebendo 10%, mas eu sei que tá comprando aqui, está recebendo 8,33%. Isso é basicamente essa conta que o fundo entregou aqui para você, ó. Quem compra a 102 recebe quanto? CDI mais 2,08. Quem compra a 102, tá aqui, ó, cota patrimonial, taxa média do fundo. Quem compra este preço, recebe isso aqui. Você consegue comprar a 102? Não consegue. Por quê? Porque hoje tá a 104, beleza? Então, quanto que eu receberia se eu comprasse a 104,67? Você consegue ver aqui, ó, tabela de sensibilidade. 104,50 eu receberia CDI mais 1,26. CDI mais 1,26. Só que eu tenho que tirar a taxa de administração. Se eu tirar a taxa de administração, olha lá o quanto que eu vou receber. 0,18%. Eu tô recebendo então o CDI mais 0,18. É praticamente o CDI. Ainda tem a vantagem porque não é tributável, né? Então o rendimento dos fundos imobiliários é isento. Você não paga imposto de renda, ainda tem vantagem. A gente vai fazer essa conta. Mas perceba, para quem paga 107, pô, o cara vai receber CDI menos 0,74. Ou seja, vai receber 99,26% de CDI. Tem gente que pagou R$109 no KNCR. Tava recebendo 98% CDI, entende? Então, não é só comprar e esperar o CDI mais 2, tem que fazer conta. E é facinho fazer conta, na verdade, tá? Olha só, Léo, mas não é possível. Teve gente que pagou 107, não só uma vez. 106,20 no mês 9, aqui bateu 106 de novo, aqui bateu 106 de novo, aqui bateu 107, 107, 107. Esse aqui é próximo da data com. Então, sobe porque o pessoal compra para receber o dividendo, mas depois esquece que vai cair, né? Eu já te expliquei sobre data X, quando paga o dividendo, a cota é corrigida. Mas você que quer manter para o longo prazo, você que compra aqui, você vai estar fixando este investimento que você colocou aqui a esse rendimento aqui, né? 107 CDI menos 0,74. Agora a gente tem a carteira de ativos do fundo, todos os CRIs que ele tem. Olha a quantidade de CRI aqui, meu querido. 86 CRI, é pulverizado, viu? É pulverizado. Isso aqui você não precisa ter medo. Fundo de papel, você não vai conseguir avaliar todos os CRIs. Eu falo isso para os alunos do Método 2 em 1. Quais são os CRIs que a gente tem que ler dentro de um fundo imobiliário de papel? Porque, sinceramente, se você for ler todos os CRIs de um fundo de papel, você vai ler 86 CRIs, você vai virar um analista de crédito. E aí o analista de crédito é papel do gestor. É mais fácil você virar um gestor, então, fundo de papel. Se você é aquele cara cri-cri, que realmente fica com medo pra caramba e quer olhar todos os CRIs do fundo, meu amigo, eu te aconselho a não investir em fundo de papel. Essa parte você tem que confiar pro gestor. A gente só vai olhar em alguns pontos. Por exemplo, vou te mostrar aqui, ó. Quais são os pontos de atenção que você tem que ter? Pô, eu tô olhando aqui e quero ver o percentual da carteira. Se o percentual passar de 5, 6, 7%, aí eu tenho que prestar mais atenção. Pô, 7%, 10%, 15%. Acima de 7% eu tenho que começar a prestar atenção. Aí esse eu vou olhar. Esse eu vou olhar. Mas eu vou perder tempo olhando esse aqui de 0,00? Não vou. Outra coisa que você tem que prestar atenção. Isso aqui é conteúdo do Método 2 em 1, hein? Já deixa o like no vídeo aí se você tá aprendendo alguma coisa nova. Se não estiver aprendendo nada novo também, deixa o dislike. Só não tô aprendendo nada de novo, deixa o dislike. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que às vezes tá aqui, pô, esse aqui é 0,0. Mas aí você tem que ver se não tem CRIs duplicados. Porque às vezes eu empresto, vamos supor, eu tenho R$100 para emprestar. Eu empresto R$10 pro Joãozinho, R$10 pra Mariazinha, R$10 pra Mariana. Beleza? Então cada um ficou com R$10. Só que aí eu volto e empresto mais R$10 pro Joãozinho. Depois mais R$10 pro Joãozinho. Depois mais R$10 pro Joãozinho. Perceba, eu emprestei R$40 pro Joãozinho, só que foi em 4 CRIs diferentes. Foi 10, 10, 10, 10. Então, olha isso aqui, ó. Aqui, o Plaend, um CRI, outro CRI, outro CRI, outro CRI,
outro CRI, outro CRI, outro. Vamos ver se tem mais. Acabou. Só aqueles lá. Pelo menos a olhada rápida aqui deu isso. Então, na verdade, não é 00, é 00 mais 00, que é um pedacinho, né? Não é zero de tudo. É 001, 005, mais 01, mais 01, mais 02, mais 02. Então, aqui, ó, já deu 5, 6, 7 por aí, né? Já deu 7 aqui. Mais 0,6 dá 1,4. Então, aqui já é 1,4. Ele tá mais ou menos aqui nessa casa aqui, ó. Tá aqui mais ou menos nessa casa. Inclusive, esse que eu sublinhei, né? Coincidência, ó, JHSF, 1,4 mais 1,4 mais 1,2. Então, não é 1,4, é 3,4 aqui, né? Já é 4%. Vamos ver se tem mais algum no JHSF. Aqui uma forma de você pesquisar mais rápido, você dá um Ctrl F, né? Digita JHSF. Ó, tem JHSF mols aqui também. Também é JHSF, né? Então, mais 3,2. Aí, por exemplo, aqui já passou do 6%. Então, passou do 6%, eu tenho que avaliar. Eu vou ver quem que é este devedor. Quem que é o JHSF? Aí eu tenho que olhar, ver se está tendo lucro, olhar balanço, se tem a possibilidade de olhar. No caso do JHSF, é um bom devedor, né? Então, não tem problema. Mesma coisa aqui, ó, Brookfield. Ó, Brookfield BR12, 3%. Mais aqui, 2. Ó, mais 2, mais 2. Esse aqui é a maior concentração da carteira de longe. Então, aqui tem 6, 7, 8, 9, 10. 10% tá no Brookfield. Tem mais outra aqui, ó, 11,8%. Mais um Brookfield aqui, que é outra construção da Brookfield, né? Mas é tudo da Brookfield. Outra aqui, ó, Brookfield, mais 1,4%. Vamos ver se tem mais a Brookfield aqui. Ó, Brookfield aqui. Você vê aqui que é o CD de Guarulhos, a logística de Guarulhos. Aqui você vê que é um edifício Sucupira. Aqui é o edifício Sigma. Esse aqui é BR12. Mas você percebe que é tudo Brookfield. Vamos ver se tem mais Brookfield aqui. Acho que acabou os Brookfield. Ó, tem mais um Brookfield aqui, edifício Sigma, só que esse aqui tá através de fundos imobiliários. Então perceba, pô, Brookfield eu tenho que olhar, esse é o credor que eu tenho que olhar. Então dentro de uma carteira aqui, só para você entender, né? Dentro de uma carteira de 87 alocações, eu olharia duas, porque essas são as mais delicadas. 20% da receita tá vindo dessas duas, Brookfield e JHSF. Então tem que olhar, JHSF é um bom devedor, Brookfield é um bom devedor. No caso dos dois, são bons devedores, né? Conhecido aí, grandes construtoras. Então neste caso, tá tudo certo. Mas, óbvio, se fosse uma taxa muito alta, CDI mais 10, que tem fundo que empresta CDI mais 10, não é melhor, Léo? É, o rendimento é melhor. Só que você coloca uma pressão devedora no cara, o cara tem que pagar 25% ao ano, mais chance de inadimplência. CDI mais 2, não. CDI mais 2 dá pra pagar. Então sempre tem que fazer essa análise de crédito aí. Você não precisa ser especialista de... Passou um Brookfield a mais aqui, ó. Você não precisa ser especialista de crédito, mas você tem que prestar atenção nesses pontos, ó. Percebe que aqui passaria despercebido pra você. Ah, a maior alocação da carteira é 3,2, então tá tudo muito pulverizado. É, tá pulverizado. Mas perceba que se a gente juntar mesmo, tem aqui um que tem mais de 10% e outro que tem mais de 6%. Percebe as pegadinhas aí, né? Os toques aí que você tem que prestar atenção. O primeiro toque que você tem que prestar atenção é a tabela de sensibilidade, que você não vai receber CDI mais 2 se você comprar KNCS, tem que ver o preço que você tá pagando. Segunda dica aí pra você analisar o relatório gerencial de um fundo de papel. Olha as concentrações dos CRIs dobrados. Sempre vai ter mais de um CRI dobrado. Em geral, os caras emprestam pro mesmo devedor com nominho diferente. Vou emprestar pro Joãozinho pra ele construir a padaria e vou emprestar pro Joãozinho pra ele construir o supermercado. O risco é o Joãozinho. São duas operações diferentes, mas o risco é o Joãozinho, entende? Então o Joãozinho que tem que me pagar. E aí você tem que olhar se esse devedor é confiável ou não. Se o Joãozinho é devedor confiável, tudo bem. É óbvio que eu não vou emprestar tudo pro Joãozinho também. Mas aí eu permito um pouco mais de concentração. Daí aqui agora ele só mostra quais são os CRIs detalhando, né? Quais são as garantias, LTV e tal. Isso aqui eu explico pros alunos do Método 2 em 1, não vale a pena eu te explicar aqui, é uns 2, 3 horas de aula. Quais são os possíveis tipos de garantia, como que eu avalio o LTV, enfim. Isso aqui já não é conteúdo pro YouTube. Mas tudo certo aqui, tá? No KNCR. Então você consegue perceber que KNCR não tem nada de errado. Tudo certo, qualidade top. Boa gestora de crédito mesmo aqui, né? Muito boa mesmo. A inadimplência aqui dentro do KNCR sempre foi, quando houve, foi baixíssima. Por enquanto não tem nada de inadimplência, não tem nada deixando de pagar. Então, muito bom, né? Você vai receber ali o seu dinheirinho inteiro. Só que a gente precisa ver um ponto muito importante dentro dos fundos de papéis, que é isso aqui, ó. P sobre VP. Por que isso aqui é importante, Léo? Lembra que eu te falei que se você paga o VP, que é os R$102 por cota, você ia receber o CDI mais 2? Mas se eu pago acima de 102, eu tô pagando ágio, mais do que aquilo que vale. Logo, meu rendimento vai diminuir em consideração o cara que pagou o patrimonial. E qual que é a armadilha disso aqui? Quando o VP sobe bastante, vamos supor que 1.2, tudo ok, não tá tão alto. Agora, depois da subscrição, mas até vai justificar a minha explicação para você. Quando o VP, né, o valor patrimonial tá 102 e o preço
tá lá pro 110, o VP tá lá na casa de um 1,05, 1,10, por exemplo. Quando o VP tá nesta casa aqui, em fundo, presta atenção, porque vocês têm uma mania de pegar uma frase solta e enquadrar ela para todos, não. Só para esse tipo de fundo. Os fundos atrelados a CDI. Por quê? CDI não sofre marcação de mercado, então ele não tem possibilidade de valorização. Não tem como eu pegar o meu CDI, que vale 100, e vender a 103. Não tem como. A dívida do CDI não valoriza. O pós-fixado não valoriza. IPCA mais e pré-fixado valoriza? Valoriza. Eu te dei aulas gratuitas aqui de marcação a mercado. Então, fundo de IPCA funciona diferente. Fundo de IPCA, você até pode comprar com PVP mais alto, caso você esteja esperando marcação a mercado nos títulos dele. Não é recomendável também. É melhor comprar descontado. Mas lá, pelo menos, dá pra você usar essa desculpa se você estiver pagando caro. Agora, aqui nos atrelados a CDI, não tem desculpa pra você pagar caro. Não tem desculpa. Porque você sabe que o CDI não valoriza. E aí, o PVP do KNCR, esses dias pra trás agora, tava na casa do 1,07. E eu falava assim, galera, não compra não, moço. Não paga R$107, não paga R$108, não paga R$106, não paga. Por quê? Porque quando o VP chega nesses patamares, o que é normal que o gestor faça? Se você me acompanha mais tempo, você já vai saber essa resposta. O que um fundo fica babando, assim, o gestor saliva para fazer quando o VP tá acima de 1? Exato. Subscrição. Por quê? Qual que é a forma de um fundo imobiliário crescer? Ou ele emite CRI, faz dívida. No caso dos fundos de papéis, não tem como ele fazer isso. Então, a única forma de um fundo de papel crescer, sem fazer compromissada, endividar, alavancagem e tal, subscrição. Qual que é a melhor maneira de fazer uma subscrição? Qual que é a melhor maneira? Imagina que o VP do fundo, presta atenção que isso aqui é importante, tá? E você nunca mais vai errar isso aqui na sua vida. Imagina que o KNCR tá com um PVP de 0,9. Ou seja, o valor patrimonial é 102, mas ele tá lá cotado na casa dos R$90. Isso aqui seria um sonho. Eu compraria pra caramba nesse caso aqui, se tivesse com um VP de 0,9. Imagina nesse ponto aqui, ó. O VP é 102 e ele tá cotado a 109. Aí o gestor vai lá e fala assim, vou fazer uma subscrição. Subscrição normalmente vai fazer a valor patrimonial, né? Porque principalmente atrelado a CDI. Fundos atrelados a CDI não vai ter uma oportunidade gigantesca a ponto de justificar um consumo de patrimônio para poder fazer uma emissão. Então, para fazer a emissão tem que estar perto do VP, pelo menos perto, mas normalmente acima de 1. Aí o cara vai fazer lá a subscrição com preço patrimonial, R$102. Aí imagina assim, ó, o gestor gritando para você, ô gente, eu tô querendo fazer um investimento aqui, compra as minhas cotas aí a R$102. Aí você vai olhar assim pra cara do gestor, no olho dele, na biloca dos olhos dele, vai falar assim, tá tirando com a minha cara, ué. No mercado tá a 90, por que eu compraria de você a 102? Vou comprar no mercado. E aí a subscrição não dá certo, a não ser que ela seja ancorada por outros fundos que estão comprando. Mas se não, pessoa física mesmo que é inteligente não vai comprar. Eu compraria? Não. Subscrição a 102, no mercado a 90, eu encheria o carrinho no mercado. Ué, por que eu vou subscrever? Entende? Então, quando o VP está abaixo de 1, subscrição dá certo, principalmente em fundo atrelado CDI, porque pode dar certo em fundo de tijolo, pode, às vezes é justificável, não é tanto, mas às vezes é bom, dependendo do negócio. Agora, fundo de papel, principalmente atrelados a CDI, faz sentido? Não tem como. Não faz sentido. Mas aí quando sobe, tá PVP de 1,07, a cota do mercado tá custando R$107. Aí o gestor faz o mesmo grito. Galerinha, querendo fazer um investimento aqui, hein? R$102 a cota eu vendo pra vocês aí, pra nós captar um dinheirinho. R$102 a cota eu vendo pra vocês. 102. Agora, você vai comprar no mercado a 107 ou do gestor a 102? Entendeu? Você vai comprar do gestor a 102. Se a galera tá comprando do gestor a 102, entra aqui um processo que a gente chama de arbitragem. Ensina isso para os alunos, inclusive ensina eles a fazerem a arbitragem, que é o quê? Pô, eu tenho cotas a 107. Isso é o pensamento de toda pessoa que é inteligente, que já faz alguma coisa no mercado, né? Que já tem um conhecimento no mercado. Arbitragem. Sempre quando tem subscrição, faz arbitragem. Que aí você entende o fenômeno do porquê que quando faz subscrição a cota cai. A galera vai lá, vai pegar a cotinha dela a 107. Eu faria isso, se você for mais rápido que o mercado, né? Normalmente a gente não é tão rápido assim, mas o que os mais rápidos fazem? Os institucionais, e aí os institucionais mexem no mercado, né? Você vai ser refém disso. Então você já tem que saber lidar com isso. Ele pega a cotinha dele a 107, vende a cotinha a 107, pressão de venda faz a cota cair, ele vai lá e subscreve as cotinhas dele, ou compra depois no mercado, compra direito de subscrição que já não vai estar valendo mais nada, porque a cota chegou muito próximo do 102, aí ele subscreve a 102. Então ele vendeu a 107, subscreveu a 102, ganhou R$5, entende? Aí nesse caso aqui, o que acontece com a subscrição? Dá certo ou dá errado? O que acontece com a subscrição quando é assim? Quando é feita desse... Dá certo ou dá errado? Tá aqui, ó, pra você ver se dá certo, se dá errado, ó. Ó o anúncio de encerramento aqui, ó. Captação de 3,1 bi, quase 3,2, né? 3,1 se a gente for considerar o valor da cota mesmo, né? Porque o resto foi taxa de distribuição. 3,2, 3,1 bi de arrecadação. Deu certo ou não deu a subscrição? Por quê?
princípio simples. Gestor seguindo princípio simples. Vou deixar minha cota inflar, deixo lá o PVP alto, rebento uma subscrição. Ó, a subscrição lá, o preço da subscrição, ó, R$ 101,71. Valor patrimonial. E aí com as taxinhas, né, que sempre tem uma taxinha de distribuição, R$ 1,83, ficou R$ 103,54. Ainda valia a pena, porque tava 107, 106. Aí o cara vai lá e subscreveu. Por isso que arrecadou tanto. Ó, tanto que é simples você entender agora. Então perceba, qual que é a conclusão de todo esse rabisco na tela, de toda essa briga que eu tô tendo aqui com vocês? Não comprem fundos imobiliários de papéis atrelados a CDI que estão com PVP muito mais alto do que 1,02 dá pra comprar, Léo? Até dá, mas tá pagando 2% mais caro. Se o cara quiser fazer uma subscrição de novo, ele pode. Ele vai ter que maneirar um pouquinho na taxa de distribuição pra ficar mais barato que o mercado, mas se ele fizer a mesma subscrição, a mesma, você consegue de novo fazer do mesmo jeito aqui, ó, R$ 103,54. Tá mais barato que o mercado, não tá? A cota do mercado vai cair pra 103,54 ou não? Vai. Aí você compra 104, pensando que você tá fazendo um bom negócio, porque o yield é alto, vai cair pra 103. Aí o que você ganhou de yield, você perdeu na cota. Aí você vai ficar sempre nessa, entende? Então tome cuidado com isso. E olha que 102 até dá, viu? 102 até que não vou brigar tanto com você, não. Eu fico brabo. É que a galera que assiste o canal e compra o KNCR a 107, 110. Isso aqui, quando tinha um MXRF11 a 110, meu Deus da... Galera, vende esse trem. Não fica com esse trem na mão, não. Vamos fazer subscrição e tal. E a subscrição caiu lá pra 0,98, né? 1,02. Com conhecimento você consegue realmente sair de algumas armadilhinhas do mercado, que são simples, né? São simples, são muito previsíveis. Então, dito isso, a subscrição que era pra ser de 2,5 bi, captou 3,1 bi e durou realmente muito tempo. Olha só pra você ver, a data prevista era pra começar no dia 19/9, foi registro da oferta na CVM. E aí, o primeiro encerramento do direito de exercício era dia 8/10. Então, a gente consegue perceber que aqui já teve uma parte da liquidação das cotas de exercício. Depois, a gente teve liquidação dos direitos de subscrição e das sobras no dia 22/10. Aí, lá no dia 29/10, foi a data da liquidação da primeira série. Mas as subscrições, elas podem ter séries infinitas até a captação. Eu posso fazer 3, 4, 5 séries até a captação total. E quando eu emito uma subscrição e cadastro ela na CVM por esse valor, eu posso captar este valor mais 25% do lote adicional, tá? Então, dá para eu adicionar mais um pouquinho aqui. Por isso que captou 3,1 bi, entende? O objetivo era esse, mas captou isso. Porque ele captou tudo mais os 25% do lote adicional. Então, aqui a gente consegue ver que depois da data de liquidação da primeira série, dia 29/10, iniciou o período da liquidação no âmbito da segunda série. E aí, finalizou dia 26/2 e a data da divulgação de encerramento vai ser dia 18/3, né? A data máxima. Só que eles já anunciaram o encerramento agora, né? O anúncio de encerramento tá aí, 3,1 bi. E aí eu quero te mostrar o patrimônio líquido subindo. Olha lá, era 7,7 na competência do mês 8. Aí no mês 11 já tinha feito a primeira série, lembra? Subiu para 9,4 e agora na competência do mês 1 já encerrou a próxima, subiu para 10 bi. Então bateu realmente, o primeiro fundo a bater 10 bi de patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Absurdo, né? Grandão, grandão, meu amigo. E eu acho que isso aqui é só o começo, viu? Eu acho que isso aqui é só o começo dos fundos imobiliários. Eu sempre repito aqui pra vocês que vão começar a investir em fundos imobiliários agora, aprenda direitinho que vocês vão ser pioneiros. Se vocês começarem acertando desde agora, não passar igual eu 5 anos pra aprender a investir em fundo imobiliário direito, criar um método que funciona, comprovar e tal. Se você demora esse tanto de tempo errando, perdendo dinheiro, você vai perder uma chance muito grande de investir em fundos imobiliários, né? Feliz da vida tá quem começou a investir em fundos imobiliários lá em novembro de 2024, caiu pra caramba, né? Se você tivesse conhecimento naquela época, fiz grandes aportes da minha vida naquela época. Então não vacila não, comece a estudar sobre fundos imobiliários e eu nem vou te vender o curso do Método 2 em 1 não. QR Code tá aqui, você pode entrar lá pra você ver o que tem lá dentro, mas não é nem isso. É só você assistir os vídeos aqui do canal, já é um baita começo. Já é um baita começo. Quando você quiser aprofundar, aí você entra no Método 2 em 1. Eu até te recomendo que você entre no curso dos outros primeiro. Nossa, Léo, mas como assim? Fazendo propaganda contrário? É, propaganda ao contrário. Entra no curso dos outros, aí você vai fazer lá seus estudos, você vai sentir necessidade de se aprofundar em algum momento da sua vida. Aí, tamo aqui com o Método 2 em 1. Aí você vai se aprofundar no melhor curso de fundo imobiliário do planeta. E nem temos bens pra falar isso não, porque é verdade. Não tem nenhum que tem coragem de fazer o que eu faço. Por isso que não tem como ser melhor, entende? E pra gente finalizar nosso estudo aqui do KNCR, pra gente chegar na conclusão se faz sentido comprar agora, se não faz, eu acho que você já tá começando a entender, né? Eu acho que já deu pra você dar uma peguinha aí, mas agora eu vou dar uma aliviada. Vou passar a mão na cabeça de quem investe em KNCR agora. Presta atenção. Entrando aqui no RI do KNCR, ele tem algumas informações. Olha que legal isso aqui, a comparação da cota do mercado e a cota patrimonial, tá? O que é a cota do mercado? É o quanto que ele tá sendo negociado. Por exemplo, hoje a cota do mercado é R$ 104. Então aqui é quanto que ele tá sendo negociado
descontado. E aqui eu vou colocar agora a cota patrimonial, que é o valor justo dele, né? O patrimônio dele, que hoje está na casa dos 102,27, beleza? Perceba, quais são os momentos ótimos de comprar KNCR? O momento ótimo de comprar KNCR é quando tá abaixo do valor patrimonial. Aqui era perfeito de comprar, ó. Aqui foi top demais de comprar. Lembra que eu falei pra vocês lá em novembro de 2024, ó? 2024 aqui, que eu falava pra vocês comprar fundo imobiliário, meu Deus do céu, olha lá. Chegou a R$96 o KNCR. Aqui era a hora de comprar. A gente até comprou na carteira do Adeus INSS, né? Investindo R$250 por mês, montando a carteira de R$250 por mês, nós compramos. Compramos KNCR descontado. Você vê que a desculpa não é, preciso ter dinheiro. Não, é só ter conhecimento mesmo. Então aqui são os momentos ótimos. Quais são os piores momentos de comprar? Os piores momentos são quando tá muito acima do patrimonial. Aqui você consegue ver, deixa eu até dar um zoomzinho aqui, ó. Aqui você consegue ver que a cota tá 106 e o patrimônio tá 102. Agora, a cota tá 107 e o patrimônio tá 102,29, tá vendo? Então aqui é o pior momento de você comprar. Quer dizer que é ruim demais, Léo? Vamos chegar nessa conclusão agora. Aqui tem os fundos da Kinea, ele fazendo uma propagandinha aqui, né? E a posição do KNCR, que é o que tem o menor retorno, mas também é o que tem o menor risco, né? E aqui ele dá essa calculadora muito legal. Essa calculadora aqui é top mesmo. Isso aqui você tem que usar. Que nada mais é do que aquela tabela de sensibilidade que eu te mostrei no relatório, só que aqui você consegue inserir o valor e ele já calcula a tabela de sensibilidade. Porque lá ele calcula, é 104, 104,50, 105, né? Aqui você consegue colocar o valor exato, tá? O valor exato você já consegue ver qual que é o valor patrimonial atualizado, qual que é o ágio, qual que é o deságio e quanto que você vai receber, tirando já a taxa de administração. Então, vamos entrar aqui no próprio Home Broker. Vou entrar no Home Broker para ver no tempo real, né? Porque quando abre o mercado assim, ainda demora um pouquinho para atualizar, Google, tudo demora a atualizar um pouquinho, né? Pelo menos os 30 primeiros minutos, a própria B3 não deixa atualizar. Então, temos que olhar aqui no Home Broker mesmo, que é o único lugar que tem atualização em tempo real. Deixa eu pegar o meu código aqui, que eu já vou entrar aqui. Então, eu tô aqui com o KNCR11 e ele está cotado exatamente a última venda que foi feita, ó, 104,62. Então, a última venda veio, ó, 104,67 agora, que é basicamente 104,71, né? Aqui vai ficar mudando pra caramba. Mas vamos pegar lá 104,70 então, tá? Vamos pegar aqui, vamos jogar, ó, 104,70. Aí você clica aqui nessa setinha pra você calcular, e aí percebe, se você comprar ele hoje a 104,70, você vai receber CDI mais 0,19, já descontando a taxa de administração. Léo, CDI mais 0,19 é bom? É bom, pô. Tá maior do que o CDI. Tá maior do que o CDI. Principalmente porque você, nos fundos imobiliários, você consegue receber isento de imposto de renda. Então quer dizer que é bom eu comprar agora, Léo? Calma aí, calabreso. Aí também não é assim. Nós precisamos olhar as outras oportunidades do mercado. Existe só KNCR no mercado? Você só consegue abrir o KNCR, o Home Broker, quando você digita, só tem um KNCR de fundo imobiliário? Não, né? Então a gente precisa olhar os pares. É o que mais faz sentido no momento? A gente tem que olhar pra frente, no futuro. Pô, hoje ele tá me pagando isso, eu tô recebendo CDI mais 19. Quanto que isso representa em yield? Vamos ver? E aí agora eu entro na explicação do porquê que o último pagamento, que a gente até consegue ver aqui, foi de R$1, né? Caiu de 1,20 para R$1. Por quê? Fundos imobiliários atrelados a CRIs, né? Juros, seja IPCA, seja CRI atrelado a CDI, eles funcionam em rendimento de juros em dia útil. Então, todo dia útil tem um rendimento do juro. Todo dia útil tem um rendimento do juro. E no final do ano, fecha o rendimento do ano. Por exemplo, CDI mais 2, vai fechar CDI mais 2. Mas o rendimento, ele é calculado por dia útil. E esse mês aqui, o mês 2, o que tem no mês 2? Fevereiro, né? Primeiro que tem menos dias. Aqui tem 31 no mês de março e aqui temos 28 dias. Então, são 3 dias a menos. Beleza, já tem um rendimento a menos. Além disso, é dia útil. O que nós temos em fevereiro? Carnaval, feriado pra caramba, né? Então, 2 dias úteis que a gente teria aqui, que são 20 dias úteis em fevereiro, a gente teve, na verdade, uns 18, 17 dias úteis, que a bolsa ficou fechada o restante dos dias. Então, aí você pode olhar isso para calcular seus dias úteis. Então, como teve menos dia útil em fevereiro, o rendimento vai ser menor. Então, parte desse rendimento menor é explicado pelo fevereiro. É óbvio que em março a gente espera um rendimento um pouquinho maior do que esse. Mas tem outro ponto também. Eles captaram 3 bilhões de reais. E esses 3 bilhões de reais ainda não estão alocados a CDI mais 2. Eles estão no caixa. Lembra da tarefa de casa que eu te entreguei? Pra você abrir o próximo relatório e ver o quanto é o percentual que está em caixa? Como eles não alocaram ainda, tá rendendo só CDI. Então o rendimento dá uma baixada. Era para ser CDI mais 2. Não, uma baixadinha. Então, sim, não espere que seja 1,20 não, tá? Se vier 1,20, bom demais. Mas não espere que seja 1,20. Provavelmente vai ver menos de 1,20. Vamos calcular o yield? Ó, se a gente fosse esperar os R$1, porque temos um segundo ponto aqui, né? Não é só sobre a subscrição e não é só sobre o dia útil que em fevereiro é menor, mas a previsão
de queda da Selicona. Selicona vai cair, vai ter uma reunião do Copom agora, em breve. Talvez eles cortem menos do que estava esperando cortar por conta do Brent do petróleo que disparou e toda a implicação que isso pode acontecer na economia real, né? Mas vai ter corte, então vai render um pouquinho menos. Se vai render um pouquinho menos, já é esperado que tenha menos juros. E você pode ir acompanhando isso dentro da DRE. Então aqui, vamos fazer o cálculo se fosse R$1. R$1 dividido por 104,70 centavos, qual que é o yield? Ó, o yield de 0,95% ao mês. 0,95%. Vou te mostrar um outro só para efeito didático. Pelo amor de Deus, não é indicação de investimento não. Efeito didático. Vamos pegar aqui o GGRC. GGRC é a maior posição da minha carteira hoje em fundos imobiliários. Vamos pegar lá o GGRC? Ó, vamos entrar aqui, GGRC11. Vamos ver o último rendimento do GGRC? O GGRC pagou no último rendimento 10 centavos. Data de pagamento agora, já de março, tá? Então 10 centavos dividido pela cotação atual, que tá de R$10,22, vai lá. Uai, o GGRC tá rendendo mais do que o KNCR? Se o KNCR pagar R$1, sim, tá rendendo mais. Os dois são isentos de imposto de renda, só que o GGRC, na minha opinião, tem uma vantagem. Enquanto a tendência do rendimento do KNCR, ó, por causa da queda do taxa Selic, tendência de rendimento do GGRC é se manter ou valorizar, porque tem a possibilidade de valorização de cota do GGRC ainda, lembra? Método 2 de 1 é isso. Valorização de cota mais uns rendimentos de dividendos altos. Então aqui a gente tem a possibilidade de valorização de cota com a queda da taxa Selic nos tijolos, mais o rendimento alto. Então percebe que não é só você olhar rendimento. Ah, Léo, mas você foi muito contra o KNCR que você usou R$1. Ó, vamos usar o I10. Um I10 dividido por 104,70. Tá lá, ó. Agora vem um rendimento maior do que o GGRC. Se você acredita que ele vai pagar um I10 e que faz sentido para você ganhar agora 1,5 e depois ir caindo, ao invés de você ganhar agora 95 e depois ir subindo, né? Porque a tendência agora é de queda da Selic. Aí fica ao seu critério, né? Se você tem uma valorização de 10% na cota do GGRC, por exemplo, 5% que seja na valorização da cota do GGRC, vai bater e muito. E olha que eu tô usando só o GGRC, não é o único aqui que poderia usar, tá? São vários outros, mas usei ele porque é a maior posição da minha carteira. Então perceba que você tem que fazer uma análise mais macro, não é só olhar um ponto específico ou não, né? Atualmente não estou investindo em KNCR, eu tenho KNCR na carteira, inclusive aqui, 14 cotinhas, que foi as cotinhas que eu fiz subscrição, eu gravei um vídeo, vou até deixar a thumb aqui, na época que soltou a subscrição, e eu falei assim, pô, vou fazer um vídeo aqui para ver se compensa fazer a subscrição ou não, vou te mostrar a diferença que faz o cara que, ao invés de subscrever, ele faz a arbitragem. E aí eu ia ficar de trazer esse resultado para vocês, mas o vídeo parece que vocês não gostaram tanto, então eu acabei não gravando. Se vocês quiserem, até deixe os comentários aí que eu posso fazer isso. Assiste o vídeo lá, deixe os comentários lá no outro vídeo lá para eu saber, né? Mas não é um fundo que me atrai neste momento, tá? Fundos atrelados a CDI não estão me atraindo muito neste momento, a não ser que esteja descontado. Consegue comprar um fundo atrelado a CDI sem problema nenhum. Se o KNCR hoje estivesse a 0,9, eu compraria, mesmo sabendo que a taxa Selic pode cair, porque eu já estaria comprando com um prêmio muito alto, eu suportaria a queda, mas nesse momento não faz tanto sentido para mim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se tiver aprendido alguma coisa nova, dá like. Se não aprendeu nada novo e eu tô só te enrolando aí durante 55 minutos de gravação, deixa o dislike, deixa os comentários assim, pô, ensinou nada. Pra eu te dar o like, você tem que me ensinar isso. Aí você digita lá, aí eu te ensino. Beleza? Fica com Deus. Pai do céu te abençoe. Tamo junto.